Olá, amigo do On The Clock! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre os Defensive Tackles da classe da Free Agents. Antes de mais nada, deixa o seu likezinho, se inscreve aqui ainda, caso não seja inscrito, e considere se tornar um membro. A gente tem um conteúdo exclusivo para membros, semanalmente, e também você ajuda bastante o nosso trabalho aqui, tá? Aqui o YouTube não paga muito AdSense, então vira membro que a gente continua fazendo bastante conteúdo aqui, não só para quem é membro, mas também para quem não é, beleza? Vambora, temos muita coisa para falar, porque é uma classe bastante interessante essa, tá? Quem tá precisando de defensive tackle, eu acho que tá bastante empolgado com a segunda-feira, porque temos muitas opções. Então, vem comigo que eu vou passar pelas principais delas, começando agora. Primeiro jogador da minha lista, Milton Williams, do Philadelphia Eagles. Este daí vai bater na Free Agents, porque os Eagles, eles podem se dar ao luxo de perder o Milton Williams, mas lixo para uns, luxo para outros. Não estou chamando você de lixo, Milton Williams, mas só para entender por que ele está indo na Free Agents, né? Um jogador que ele ainda não conseguiu ter uma quantidade alta de snaps, 50% de snaps numa temporada, porque a rotação no Philadelphia Eagles faz com que o Milton Williams seja reserva, né? Você tem Jordan Davis, você tem Jalen Carter, o Milton Williams acaba sobrando. E é um cara que seria titular em, vamos colocar aí, 28 dos times da NFL, 25, vai, pra ser um pouco mais conservador. Em 25 dos times da NFL. Então o Milton Williams é um jogador muito importante da classe. Eu acho, para mim, ele é o número 1 da classe, inclusive, de todos os que estão free agents, todas as posições. E ele deve receber um contrato aí de 3 anos, 20 milhões, de média 21 milhões. Eu imagino que 21 milhões era o que se tinha projetado para ele. Mas a gente tem começado a ver algumas coisas meio malucas, que de repente ele pode até ganhar um pouquinho mais do que isso, tá? Mas veremos. Milton Williams deve bater na free agency aí. 3, 4 anos é o que eu espero para ele. O Odighizu acabou de renovar um contrato por 4 anos e 80 milhões. Eu imagino que ele deva receber mais grana do que isso até. Então 21 milhões, alguma coisa nesse sentido, para o Milton Williams, tá? Times que estejam precisando aí de defensive tackle, certamente Milton Williams é a prioridade número 1 dessa free agents. Número 2, Jonathan Allen, jogador de 30 anos, foi dispensado do Washington Commanders e também tem bastante valor aí. Felipe, você tem preocupação com o Jonathan Allen? Acha que ele começou a cair o nível? Não acho que começou a cair o nível. Lógico que teve lesão em 2024, atrapalhou ele começo de temporada, tudo mais, mas eu acho que esse tipo de coisa acontece, está jogando futebol americano, vai ter lesão. E o final de temporada dele foi muito bom. Então eu ainda tenho muita expectativa com o Jonathan Allen. É lógico, o Milton Williams tem 26 anos, o Jonathan Allen tem 30. Então o Milton Williams ele vai deixar o seu time mais jovem. E os Commanders, eles também têm um fator que é muito parecido com o do Philadelphia Eagles, né? Eles acabaram de draftar o Johnny Newton, já tem o Darren Payne, então também é um jogador ali que meio que ficou sobrando. Como você joga uma liga de salary cap, você precisa pegar esse dinheiro e investir em outras posições que você está mais necessitado. Então, Jonathan Allen é um jogador que eu vejo, ainda mesmo sendo dispensado dos Commanders, como um jogador aqui para top 2 nessa classe, top 3 no máximo, tá? Meu terceiro do ranking, Levi Onwuzurike, do Detroit Lions. Também um jogador aí que passou por casos semelhantes aos dos dois últimos que eu disse. Foi uma escolha de segunda rodada em 2021 e não tinha sido titular até 2024. Não tinha começado uma partida no Detroit Lions até 2024. Então também mostra um pouco da profundidade do Detroit Lions, mas mesmo assim é um jogador que ele vai melhor apressando o passador, apressando o quarterback, do que defendendo o jogo terrestre. Eu acho que aí acaba dando uma eliminada em alguns times, né? Que precisam de um jogador de repente mais equilibrado, ou se precisa desse cara mais penetrador, que é o Levi Onwuzurike, tá? É um jogador para jogar como three technique, mas também é um jogador muito bom.
projetado para ele é de 10 milhões de dólares, 2, 3 anos, alguma coisa nesse sentido. Eu acho até um valor baixo, tá? Esse valor projetado dele. Até pagaria um pouquinho mais. Então, vamos ver aí qual que vai ser o mercado do Levion Zurich, se sou eu que valorizo mais o cara do que o mercado, né? Em quarto, temos mais um jogador dispensado e é o Javon Hargrave. Hargrave, ele foi para São Francisco ainda com a expectativa muito alta, né? Ele saiu lá do Philadelphia Eagles, olha, de novo o Philadelphia Eagles, em 2020, final da temporada de 2022, né? Os Niners assinaram com ele em 2023, pagou uma grana violenta por ele, 4 anos, 84 milhões. Na época parecia ser um movimento muito bom de São Francisco, mas as lesões atrapalharam o Javon Hargrave. Ele até teve uma temporada boa em 2023, mas 2024 as lesões realmente atrapalharam bastante e agora é um cara que acabou sendo cortado. É um jogador que eu tenho dúvidas se ele tá na fase, já chegou na fase decadente ou se ele ainda tem mais gasolina no tanque. Por isso, eu acho que o valor dele não deve ser tão grande assim. Deve ser, de novo, um contrato de um ano, alguma coisa nesse sentido, tá? 8 milhões, 10 milhões, alguma coisa assim, para o Hargrave, porque pode ser que ele já tenha, a carreira dele já tenha degringolado. Mas eu acho que é uma aposta. O que ele jogou em 2022, o que ele jogou em 2023, é um futebol americano de muita qualidade. Então, acho que vale o risco. Eu arriscaria, tá bom? E aí o meu quinto colocado é o DJ Jones, do Denver Broncos. DJ Jones é um jogador para você que precisa de um nose tackle para parar o jogo terrestre. Você precisa parar o jogo terrestre? DJ Jones é o seu cara. Vai oferecer muito pouquinho no pass rush, mas no jogo terrestre vai ser suficiente ali para parar 2 gaps, o que já é algo que é difícil, né, de encontrar na NFL. Então, se você olhar lá e procurar só a quantidade de sacks do DJ Jones, você não vai se empolgar. Mas para o jogo terrestre, ele é um jogador muito importante e times que precisam parar o jogo terrestre devem estar de olho em DJ Jones. Olá, Carolina Panthers. E agora entramos numa lista de jogadores que ainda podem ser importantes, mas que todos têm muitas questõezinhas a se resolver, ou qualidade de jogo, ou lesões, enfim, tá? Ou idade, que é o caso do Calais Campbell. Tem 9 anos, o cara ainda tá jogando futebol americano. Mas, enfim, até que jogou razoavelmente bem, né, no último ano. Não é, obviamente, não é mais aquele mesmo jogador, mas, assim, para rotação, para ser o cara, o defensive tackle 4, 5, acho que ainda tem alguma coisa aqui no Calais Campbell, tá bom? E aí o contrato dele, obviamente, deve ser bem baratinho aí, contratinho de um ano, obviamente, 4 milhões, 3 milhões, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai pro Puna Ford, próximo da minha lista. Puna Ford também é um jogador que eu gosto há muito tempo. É um cara que eu gosto na época do draft, eu gostava bastante. Foi um dos nossos primeiros grandes acertos do On The Clock, né? Lá em 2018. Que ele foi um jogador que foi escolhido lá embaixo, a gente tinha ele como jogador de terceira rodada. E ele teve uma carreira muito boa, certamente tinha que ter sido escolhido mais próximo da terceira rodada do que foi. E é mais um jogador que também ele fica indo de time em time, de contratinho a contratinho, porque as pessoas continuam subestimando o valor do Puna Ford. Quando olha a altura dele, pô, ele só tem 6,0 de altura, isso é um problema. E ele só fica indo de time em time e jogando bem, né? 2024 foi um ano muito positivo para ele nos Chargers. Eu acho que 2025 deve ser parecido, já está com seus 29 anos, né? Mas deve assinar um contrato parecido aí de um ano, alguma coisa nesse sentido, e um contrato baixo de 4 milhões, alguma coisa assim. Então, eu acho que o custo-benefício do Puna Ford ainda vale muito. Próximo jogador da lista, Tershawn Wharton, jogador do Kansas City Chiefs, jogador que ele vai fazer o arroz e feijão aí bem feito. Teve até um bom Super Bowl, né? É um dos um dos poucos jogadores que conseguiram fazer a sua parte na defesa dos Chiefs. E eu acho que
com isso ele deve ter ganhado um pouquinho mais de valor. Eu não sei se com isso ele tenha se tirado ali um pouco do custo-benefício que ele teria, né? Eu acho que seria um bom custo-benefício. Hoje o Pro Football Focus está projetando para ele um contrato de 8 milhões, 9 milhões de média, 2, 3 anos. Eu acho que dá para pagar, se você tiver muito desesperado. Por exemplo, a gente queria o Milton Williams, o outro time pegou. Pô, eu preciso do... Vou arriscar no Javon Hargrave, Javon Hargrave foi para outro time. Putz, e agora? Pô, Sean Wharton ali tamparia o buraco. Eu acho que é esse o caminho, tá? Então não está na minha lista de prioridades, não está alto na minha lista de prioridades o Sean Wharton, mas é um bom jogador, principalmente no jogo aéreo. E aí, encerrando a minha lista, e depois eu vou até dar algumas menções honrosas aqui, mas encerrando a minha lista, Jaron Reed, jogador de 32 anos, passou por Seattle, né, em 2024, é também um cara que deve oferecer mais aí no jogo aéreo, no pass rush. Deve assinar também um contrato de 1 ano, 7 milhões, alguma coisa nesse sentido. 7, 8 milhões do Jaron Reed. 2024 dele foi positivo, mas é um jogador que nem sempre é. Né? 2024 dele foi até melhor do que a média dele, do que o padrão. Então falta consistência aí pro Jaron Reed. E já com 32 anos, vai buscar esse contratinho de 1 aninho só e esperar que ele consiga ter um nível parecido com o que foi 2024. E agora só passando por alguns outros nomes, que são nomes menos requisitados, mas que podem aparecer por aí. Eu sei que vocês gostam dessa projeção de contrato, tá? Teair Tart, dos Chargers, também é um cara de 28 anos, teve um bom 2024, mas deve buscar um contrato de 1 ano, 3 milhões de dólares. Sebastian Joseph Day, 29 anos, quase 30, deve buscar também contrato de 1 ano, 4 milhões de dólares. E Roy Lopes, dos Cardinals, 27 anos, contrato projetado de 2 anos, 7 milhões de média anual. E essa média anual aqui do Roy Lopes para mim é... Foi valeu, não quero não, tá? Não quero não, mas tá aqui mais um cara aí que de repente pode receber essa grana que eu acho que merece. Nunca jogou bem, nunca me disse muita coisa. Jogador muito nota 5, Roy Lopes dos Cardinals, que precisa muito de ajuda na linha defensiva. E se você já tivesse um cara em casa para resolver o problema, acho que você teria ele renovado, né? Não é o caso, e 7 milhões nele, acho muita coisa. Mas é isso, fechamos. Voltamos ainda hoje para falar de Edge Rushers. Então não se esqueça de deixar o like, se inscreve aqui e compre o guia na pré-venda para garantir o precinho. Camarada, que daqui a pouco acaba, tá? Pré-venda daqui a pouco acaba. Então não esqueça, não deixe para a última hora. Um abraço, até mais. Tchau!